Opa, tudo bem? Então, seguindo a ordem, agora eu vou gravar a questão 14 do ITA, a de 2004, da prova de Química, que eu escrevi ali mais ou menos, mas vocês vão ver agora ali, que ele te dá quatro soluções que ele mistura e ele pede para tu comparar os pHs de cada solução. É uma questão que envolve um pouco de tampão, pH, pH em solução, mas, né, é aquilo. Ele te dá os K de cada uma, mas eu vou fazer primeiro, eu tenho a questão sem usar para fazer conta, só por análise do tipo de composto que misturou. Não precisava dar os K para te descobrir essa resposta dessa questão. Os K é para te realmente de fato achar o pH se tu quer um valor numérico. Ele não pediu numérico, ele pediu para te comparar. Então não precisava na real. Mas vamos fazer então. Vocês leram a questão ali, é basicamente isso, né? Quatro copos e com soluções aquosas, tá? Eu só desenhei os compostos aqui direto. Já botei cada um, isso tem que saber, né? O acetato, ele vem do ácido acético, que é o CH3COO-. O sódio, Na, né? NaCl, que é o cloreto de sódio também, né? O ácido acético, que é CH3COOH, que é o vinagre. E o hidróxido de amônio, que ele bota hidróxido de amônio, mas no fundo a gente sabe que o hidróxido de amônio, na real, ele é a amônia quando eu boto em água, né? Daí ela forma esse composto. Não existe hidróxido de amônio isolado, né? Ela é a amônia dissolvida em água. Mas enfim, é a mesma coisa, tá? Pode escrever NH4OH, eles não descontam por isso. Apesar de que essa questão não era discursiva, né? Mas enfim. Feito isso, agora vamos fazer. Vamos ver comparar os pH. Bem, vamos primeiro para o primeiro que tem, o número um. No número um, ele misturou acetato de sódio com NaCl. Cloreto de sódio, primeiro. O cloreto de sódio, ele é um sal neutro. Por quê? Porque tanto o íon Na+ quanto o íon cloro-, eles vêm de ácidos e bases fortes. Então eles não conseguem dissociar em água, né? Então, esse tipo de reação não existe um equilíbrio aqui. Esse equilíbrio não existe. Isso aqui é um absurdo, isso nunca vai acontecer. Esse equilíbrio não existe, porque ele vem de bases fortes, então nunca vai acontecer de vir daqui para cá. O mesmo com o HCl. Tá de que com base, né? É meio bizarro isso aí, né? Mas o mesmo com o HCl. Isso aqui é absurdo. Tu pode descartar, porque se acontece muito pouco. Porque como o HCl é um ácido forte, ele dissocia 100%, então não tem o equilíbrio de volta. Então por isso se caracteriza como um sal neutro. É um sal que vem de uma base forte e de um ácido forte. Os dois têm dissociação altíssima. Então não vai acontecer de tu formar algum pH, tu formar um H+ ou um OH-. Então essa daí é sal neutro. O outro já muda, porque o acetato, ele tem dois íons, o acetato e o sódio. O sódio, como a gente falou, ele não consegue fazer ionização na água. Agora, o acetato faz, porque o vinagre, o ácido acético, ele é fraco. Então, quando eu junto isso com água, esse equilíbrio, ele de fato ocorre. Aqui. Esse equilíbrio de fato ocorre. E ocorre formação do quê? De hidroxila. Ou seja, o pH vai ser maior do que 7. Porque esse aqui o pH não muda e aqui a gente tem um pH maior que 7, porque formou hidroxila. Então, no primeiro, a gente claramente pode afirmar sem fazer conta que o pH vai ser maior do que 7. Porque tem um sal que ele é básico. Então, esse sal aqui, ele é um sal básico. Tem formação de hidroxila, ok? Vamos para o 2, então. Primeiro, a gente já sabe que o pH é maior do que 7. No 2, eu tenho a mistura de ácido acético com o... de ácido acético 0,1 com o
acetato de sódio. Ácido acético. O ácido acético, ele dissocia e libera H+, né? Ou seja, isso baixa o pH. O acetato, que é o outro, faz o processo contrário. Ele forma OH-, ele libera a hidroxila quando ele ioniza com água. Como é que a gente vai saber então se o pH é básico ou é ácido? Nesse caso, é ideal pegar os Ka e os Kb. No caso Ka, né? A gente está com ácido acético. Por quê? Isso seria, no fundo, uma solução tampão. Porque eu tenho o ácido e um sal do próprio ácido. Isso caracteriza uma solução tampão. Então, tu poderia achar por Ka mesmo, ou tu poderia achar por Ka, que é a concentração de H3O+, vezes a concentração de CH3COO-, dividido pela concentração de CH3COOH, isso é o Ka. E aqui tu poderia achar o pH dele se quisesse. Ou tu faz o quê? Aquele log famoso para achar o pH em solução tampão, né? Ele é pKa, pode ser mais ou menos, depende de como tu bota. Log de CH3COO-, eu vou botar a base de Bronsted-Lowry em cima e o ácido embaixo. Aí é com mais. Trocar vai ficar com menos. Bem, como a concentração deles é igual, porque foi dado que é 0,1 para os dois, então isso aqui vai dar log de 0, ou seja, o pH é igual ao pKa. Como isso aqui se trata de um ácido, o pKa é menor do que 7, porque ele é menor que 10⁻⁷, né? Isso é um ácido. Ou seja, nesse caso, o pH é menor do que 7. O efeito do ácido compensa mais do que o efeito da base conjugada. Tu pode pensar isso também. Tu não precisa nem fazer conta. Se tu enxergasse que pelo Ka o efeito do ácido é maior do que o da base conjugada, que o Ka ele é Kw sobre Ka, que é 10⁻14, dividido pelo Ka, que é 1,8 vezes 10⁻5, como o do início, que é 1,8 vezes 10⁻5, ele é maior do que esse aqui, essa divisão, então o efeito do ácido é maior. O pH é maior do que 7. É menor do que 7. Vamos para o terceiro. Já falamos em 2. O terceiro, ele está comparando ácido acético e cloreto de sódio. Cloreto de sódio que a gente já falou, é um sal neutro, não afeta em nada o nosso equilíbrio. Agora, o ácido acético, sim, né? O ácido acético, ele vai ionizar, vai dissociar, né? E vai liberar H3O+, o que caracteriza um pH menor do que o anterior. Por quê? É um pH menor do que 7 e ainda o pH 3 é menor do que o anterior, porque o anterior ainda tinha o efeito do tampão, que é o ácido, que é o sal do acetato. O sal do acetato, como ele é básico, ele aumenta o pH. Como esse aqui só tem o ácido, não tem o sal, o efeito de subir o pH não existe. Então o pH aqui é menor do que ali. O pH do ácido puro, ele é sempre menor do que do tampão. É só pegar, se tu pensar na situação lá de tampão, né? Tem essa curva assim, o efeito tampão é aqui embaixo. Antes ele é menor, sempre. Então o pH aqui é menor. E é menor do que o anterior. Ok. E a última? A última ele pegou ácido acético e misturou com hidróxido de sódio na mesma concentração. Isso aqui vai formar o quê? Vai formar exatamente a mesma concentração do sal deles. Isso aqui vai formar NH4, CH3CO-, que é o acetato de amônio mais água. Como aqui era 0,1, aqui é 0,1, vai ficar 0 no fim, que era 0, aqui vai ficar 0,1 molar.
Então a gente vai formar 0,1 molar desse sal, porque está com a mesma concentração. O que acontece? Se eu formei 0,1 molar de sal, eu tenho que saber o pH desse sal. Quando o sal ele é de base e ácido fraco, porque os dois são fracos, o NH4+, ele vem da amônia. A amônia é uma base fraca, então esse equilíbrio aqui, ele de fato existe. Esse equilíbrio existe, como existe o equilíbrio do acetato. Então, vai ter liberação de H3O+, do hidróxido e do H3O+, e da hidroxila. Vai ter liberação dos dois. Para saber o pH, eu tenho que saber qual que compensa mais. Eu posso ver pelos Ka, né? Esse aqui, o NH4, ele te deu o Kb. O Ka do NH4 é tirar Kw disso. Então, esse aqui, eu vou ter que o K é Kw sobre Kb. E esse aqui embaixo, análogo, ele é Kw sobre o Ka do ácido acético. Porém, como os K são iguais, e Kw é 10 na menos 14, né? Sobre 1,8 vezes 10 na menos 5, 10 na menos 14 sobre 1,8 vezes 10 na menos 5. O que acontece de interessante aqui é o seguinte, o efeito dos dois é o mesmo, porque eles têm o mesmo K. Então a liberação de hidroxila e de ácido e de H3O+ é idêntica. O que faz com que o pH desse aqui seja 7. Aproximadamente 7, né? Porque o efeito dos Ks é o mesmo. Tanto eu tinha que usar os K para saber isso mais, né? Porque quando é sal os dois vêm de base e ácido fraco, tu tem que comparar os K, senão tu não tem como descobrir o efeito final. Ok. Com isso a gente pode marcar, né? O maior pH é o que é maior que 7, que é o 1. Ele botou nas alternativas em ordem decrescente. Então, o pH1 é o maior, porque ele é o maior que 7. Depois é o pH2, porque o 2, apesar dele ser menor do que 7, ele ainda consegue ser maior do que o 3, porque o 2 ele tem um efeito tampão, que isso aqui é uma base, isso aqui é um sal básico, então isso aqui sobe o pH. Então esse aqui é maior do que... Só que ele ainda assim é menor do que 7, né? Deixa eu esquecer, né? Ele é menor do que 7. Então o que vem depois é o pH4, porque o 4 é 7, né? O 4, vou botar em número romano. Que é maior do que o pH2, que é maior do que o pH3. Ou seja, dá pra fazer sem conta, né? Tipo, sem fazer nenhuma conta, tu consegue resolver o problema, ok? Isso dá a alternativa A. Questão 14. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vier vídeo novo. Na descrição do vídeo eu vou deixar um e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!